Olá, sejam bem-vindos ao capítulo 3 do livro Alfabetização de Dados. Então, nesse capítulo, nós vamos abordar o projeto conceitual de banco de dados. Então, é bem interessante que os próximos capítulos eles vão abordar assuntos complementares. Então, o projeto de banco de dados, volto a afirmar que esses vídeos não substituem a leitura dos capítulos, né? Então vocês olharam aí a ordem dos livros, né? Então o projeto de banco de dados ele tem 3 etapas. Tem o modelo conceitual, que é o projeto conceitual, o projeto lógico e o projeto físico. Então aqui, como já falei várias vezes, é apenas um complemento ao capítulo do livro. Então aqui nós vamos falar rapidamente sobre o objetivo do projeto conceitual e vamos apresentar o projeto conceitual apresentado no livro, tá certo? Então nós vamos simplesmente fazer uma passada. Então, repito, é de fundamental importância vocês lerem o capítulo do livro antes de assistirem às playlists, tá certo? Então vamos lá. Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos falar rapidamente sobre o projeto de banco de dados, né? Modelo entidade de relacionamento, que seria o projeto conceitual. Nós vamos falar sobre o diagrama entidade de relacionamento, né? Vocês vão ver a diferença, né? O modelo é uma coisa mais completa, enquanto que o diagrama é só a parte gráfica, tá certo? Exemplo de projeto conceitual é o exemplo que está no livro. Então vai ser a parte mais importante desse conjunto de vídeos aqui a respeito do capítulo 3 do livro, tá certo? Então tá lá, um projeto de banco de dados relacional, né? Ele possui 3 níveis de abstração. Então o que é importante entender? Primeiro, o modelo conceitual ele é independente de paradigma e independente do banco de dados que você vai utilizar, do sistema gerenciador de banco de dados. O que eu quero dizer com independente de paradigma? Então, nós temos bancos de dados relacionais, orientado a objetos e assim por diante. Então, aqui não interessa qual é o paradigma do banco de dados, tá certo? Nós vamos fazer um modelo, entidade de relacionamento, que ele vai ser útil para qualquer paradigma, OO, relacional e assim por diante. Tá? Então, um modelo independente de paradigma e independente de SGBD particular. Enquanto que o projeto lógico ele já depende do paradigma que o SGBD implementa. Exemplo prático. Se é um projeto de banco de dados relacional, eu vou desenhar tabelas. Se é um projeto de banco de dados orientado a objeto, eu vou desenhar classes, por exemplo. Tá? Então, aqui eu tenho que saber o paradigma. E quando eu vou para o projeto físico, eu tenho que saber o SGBD particular. Porque, embora a gente tenha, aqui no nosso livro, a gente trata só os bancos de dados relacionais, aqui quanto a projeto. Então, quando a gente vai para o banco de dados, para o projeto físico de banco de dados, a gente tem que saber qual é o SGBD que vai usar, qual é o sistema gerenciador de banco de dados que a gente vai utilizar. Exemplo prático, a gente pode usar o Oracle, o MySQL, o SQL Server, entre outros. Então, é importante saber porque a gente faz uso de recursos peculiares a um determinado banco de dados. Aí quem já estuda banco de dados vai falar, pô, Márcio, mas a gente não vai usar o SQL padrão ANSI? Sim, só que a arquitetura do banco de dados, ela tem suas peculiaridades. Onde é que eu jogo as tabelas, onde é que eu jogo os índices e assim por diante. Então, cada banco de dados tem a sua organização também, tá certo? Então, aqui no projeto físico eu tenho que saber qual é o SGBD específico onde vai ser implementado a minha solução, tá certo? Então, vamos lá. O objetivo do projeto conceitual é construir um modelo conceitual, o próprio nome já diz, tá certo? Então, a técnica para construir o modelo conceitual da base de dados é o modelo entidade de relacionamento. Ela foi proposta por Peter Shen em 1976. Antes dele, pessoal, os bancos de dados, os projetos conceituais de bancos de dados eram puramente matemáticos, eram modelos matemáticos complexos, confusos e assim por diante. Esse cara veio, desenhou uns losangos aí, uns retângulos e matou toda essa complexidade. Então, até hoje é o modelo mais utilizado para entidade de relacionamento, para projeto conceitual. Então tá lá. Esse modelo é representado graficamente pelo diagrama entidade de relacionamento e é independente de qualquer paradigma que eu acabei de falar, né? Independente se é relacional, se é orientado a objeto e assim por diante. A diferença fundamental entre modelo e diagrama é que o modelo, além de ter um diagrama, pode ter algumas especificações a mais. Pode ser linguagem natural, pode ser uma linguagem simbólica, tanto faz. E o diagrama é a parte gráfica do modelo. Essa é a peculiaridade, tá legal? Então vamos lá. Aí temos lá, o DR, Diagrama Entidade de Relacionamento, é composto pelo seguinte conceito, isso aqui é fundamental. A gente tem entidade, que é aquela coisa do mundo natural sobre a qual desejamos armazenar informações.
temos os atributos, que são as características das entidades, e temos os relacionamentos. Então, por exemplo, se a gente considerar um sistema acadêmico, nós temos a entidade aluno, a entidade professor e assim por diante. Então, cada entidade vai ter seu conjunto de atributos. Então, por exemplo, o professor vai ter o atributo titulação, sei lá, horas, aula no contrato e assim por diante, tá? E o relacionamento é como elas estão associadas, as entidades estão associadas, tá legal? Temos também o relacionamento de generalização e especialização. O pessoal que é da área de ciência da informação chama isso aqui de taxonomia, tá? Então é uma maneira de categorizar. Tem pesquisadores da área da ciência da informação, a Taylor principalmente, ela fala que o ser humano aprende porque ele sabe organizar. Então ela é uma pesquisadora muito conhecida na área de organização da informação. E nós, seres humanos, normalmente nós criamos taxonomias, né? Então nós organizamos as coisas hierarquicamente, né? Então a gente tem, sei lá, por exemplo, a Organização Geográfica do Brasil ou do mundo, né? Nós temos países, os países são organizados, sei lá, em continentes e assim por diante. Sempre tenta criar uma organização, uma taxonomia, tá legal? E a cardinalidade do relacionamento, isso aí seria a proporção dessa relação, né? Então, por exemplo, um professor pode ter vários alunos, né? Um aluno pode ter vários professores, né? Então a gente tem aí essa proporção desse relacionamento, né? A quantidade de cada entidade que participa do relacionamento. Então aqui um desenho bem simples, né? O livro está bem mais detalhado, que a gente mostra cada tipo de relacionamento. Repito, você vai falar, pô, esse cara é chato, meu irmão. Mas eu repito que é fundamental a leitura do capítulo antes de entrar nesses vídeos aqui, beleza? Então vamos lá. Então aqui, ó, a entidade pessoa, né? Ela tem os atributos CPF, nome e sexo, e tem uma entidade computador, que tem os atributos código, modelo e marca. E nós temos o relacionamento usa. Então pessoa usa computador. Qual é a proporção desse uso? Então uma pessoa pode usar de 0 a 1 computador e um computador pode ser utilizado por 0 a 1 pessoa. Ah, Márcio, mas aonde eu trabalho, um computador usado por várias pessoas que está no laboratório, não tem problema nenhum. Essa cardinalidade vai depender do domínio observado, tá certo? Esse domínio aqui tem essa peculiaridade, tá legal? Então, um exemplo bem básico aqui de entidade, relacionamento, cardinalidade e atributos, beleza? Então, vamos ver lá a herança, né? Então, a herança, pessoal, a gente chama também de generalização e especialização. Então, a pessoa é a entidade genérica. Isso é muito utilizado quem trabalha aí com orientação a objeto, né? A gente diz a superclasse, né? Então aqui seria a entidade genérica. E aqui são as entidades especializadas. Então a gente diz o seguinte, ó, o médico na verdade é uma pessoa. Então esse triângulozinho aqui, né, quer dizer é um. Então médico é uma pessoa, engenheiro é uma pessoa. Então essa taxonomia é como se fosse uma categorização. É como se nós tivéssemos dois tipos de pessoas, a pessoa do tipo médico e a pessoa do tipo engenheiro. E o médico ele tem o CRM e o engenheiro tem o CREA. Como ambos são pessoas, então os atributos de médico nesse domínio são CPF, nome, sexo e CRM. Os atributos de engenheiro são CPF, nome, sexo e CREA. Tá certo? Então isso aqui é uma peculiaridade, é como se fosse uma especialização. Então eu digo que a pessoa, ela pode ser médico ou pode ser engenheiro. Tá legal? Então, pessoal, com isso aqui, depois dessa breve introdução, nós vamos parar esse vídeo aqui e continuaremos abordando aquele exemplo prático lá do nosso livro, tá certo? Até mais!